Assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Acompanhe agora a poderosa pregação da Palavra de Deus, ministrada pelo pastor João Ribe Palharim, em um dos encontros de paz e vida, um oferecimento dos pregadores do telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Pega a palavra, pega o Evangelho. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33. Tem alguém perto de você sem a palavra? Mostre para a pessoa onde nós vamos ler. Só vou pedir a gentileza de todos se colocarem de pé para a gente ler a palavra. Vamos ficar todos de pé. Já acharam? Escute, isso é um segredo para você ter uma vida abençoada, uma vida diária abençoada. Jesus disse assim, tinha mais de 5.000 homens na frente dele, fora mulheres e crianças. Jesus disse assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Jesus viu que aquela multidão estava preocupada com o dia seguinte. A multidão estava preocupada, o que eu vou comer hoje? O que eu vou dar para os meus filhos comerem? Aquela multidão estava preocupada, o que eu vou vestir? O que eu vou beber? O que eu vou dar para a minha família? Aquela multidão estava preocupada, e agora? E amanhã? O que será? Então Jesus ensinou esse segredo, porque a multidão que estava na frente dele era muito necessitada. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. No versículo seguinte está escrito, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Amém? Nós queremos nos preocupar com o dia de amanhã, mas Jesus está dizendo, eu garanto o meu cuidado para você hoje, somente hoje. Mas e amanhã, Senhor? Eu não estou falando sobre amanhã, eu estou falando hoje. E se você buscar o reino de Deus e a sua justiça hoje, todas as coisas vos serão acrescentadas. Então eu vou reler essa palavra e você repete em seguida, produzindo resultado na tua vida. Vamos lá. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e a sua justiça, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Você crê na palavra de Deus? Então vamos aplaudir a palavra do Senhor Jesus. Vamos dar a melhor salva de palmas para a sua palavra. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória, glória, glória a Deus. Continua aplaudindo e glorificando. Pai querido e Deus amado, recebe o louvor de cada vida que te glorifica. E sobre cada uma delas derrama a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, esta multidão veio aqui para ouvir a tua palavra e aprender de ti. Ninguém quer ouvir um homem falar. Então vem o Senhor com teu espírito. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Oh glória, diga amém, Jesus. Glória a Deus. Poder se assentar, por favor. Qualquer pessoa pode vir aqui na igreja, porque a porta está aberta e a igreja é pública. Qualquer pessoa pode entrar aqui. Vir à igreja e tão somente fazer uma campanha de oração
não quer dizer que a pessoa está buscando a coisa corretamente. Porque Jesus não disse apenas, buscai o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas ele disse, buscai primeiro, é primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Se a pessoa vem aqui na igreja para buscar a bênção, buscar as coisas, e aí ela faz uma campanha de 7 domingos à tarde de oração, por exemplo, e ela volta para sua casa, e por causa dos problemas do dia a dia, maltrata a família, é ríspida, é intolerante, é nervosa, é briguenta, ou lá fora faz tudo o que tem vontade, bebe, fuma, joga, se prostitui. A pessoa no outro domingo vem aqui e faz a segunda semana de oração. Ela não está buscando corretamente, porque ela está buscando o reino, mas não está buscando a justiça. Buscar a justiça significa colocar a minha vida no altar de Deus, e ter um compromisso com o Senhor, e ter temor de Deus lá fora, e fazer tudo de uma maneira que sempre agrada a Deus, e fugir das coisas erradas, e não fazer aquilo que parece mal aos olhos do Senhor. Aí eu estou buscando o reino de Deus e a sua justiça. Eu não estou vindo apenas na igreja. E se nós fôssemos construir para cada pessoa aqui uma casa boa, nós teríamos que levantar 4 pilares, 4 colunas. E buscar o reino de Deus e a sua justiça é o primeiro pilar, é a primeira coluna. Imagine que nós estamos aqui, construindo então uma casa. O alicerce tem que ser colocado sobre a rocha é Jesus. E Jesus uma vez contou uma parábola dizendo, qualquer homem ou qualquer mulher que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio o vento e a tempestade, e transbordaram os rios, e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Ou seja, não basta apenas eu ouvir a palavra de Deus, eu tenho que praticar a palavra de Deus. Eu tenho que observar a palavra. Isso é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Eu posso querer um emprego, eu posso querer pagar uma dívida, vou na igreja para Deus me ajudar, eu posso querer comprar um automóvel, conseguir o financiamento de uma casa, meu Deus, faz aprovar minha ficha. Eu estou buscando o reino, mas eu estou buscando as coisas do reino. Jesus disse, não é bem assim. Busque o reino e a sua justiça. Coloque a tua vida no altar. Não apenas ouça a palavra, mas pratique a palavra. E Jesus está garantindo todas as coisas boas que a gente precisa serão acrescentadas. O primeiro pilar está ali, é a justiça. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Quem entendeu isso, diga amém. Não é apenas vir na igreja, é colocar a vida no altar, amém? O rei Davi, ele teve uma vida vitoriosa desde a adolescência. Começou a sua vida derrotando um gigante, um soldado, um militar treinado, poderoso, muito mais forte. E ele era praticamente um garoto quando ele venceu aquela primeira luta importante da sua vida. Mas nos diz a palavra, e o próprio Davi testifica, que antes de matar aquele Golias, ele matou um leão e matou um urso. Ele já tinha vitórias antes de vencer Golias. E ele vai viver toda a sua vida em guerra, lutas, o tempo todo, perseguições, traições. E ele não morrerá em nenhuma cilada. E nada conseguirá derrotá-lo, derrubá-lo. Ele vai se tornar o rei mais abençoado que Israel já teve. E ele vai governar e vai envelhecer. E o rei Davi, quando ficou velho,
Ele olhou para trás, e olhou para ele mesmo, e olhou em volta dele, e olha o que ele escreveu. Vamos no livro de Salmos, capítulo 37, Salmo de número 37, versículo 25. Ache rapidamente, por favor. Olha o que o rei Davi escreveu, ele já estava velho agora. Não morreu assassinado, não morreu nas traições, nas muitas tentativas, não morreu nas perseguições, não morreu na guerra, e passou a vida em guerra, mas conseguiu vencer tudo e chegou lá em cima. Ele estava velho e ele escreve: fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado. Passe um traço aí na palavra justo. Justo é quem pratica justiça. Mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Quando você busca o reino de Deus e a sua justiça, não apenas a sua vida é abençoada, nunca vai te faltar o pão, mas inclusive a tua descendência será abençoada. Eu sei que a tua vida não foi fácil, você lutou, trabalhou, não foi fácil vencer, não foi fácil conseguir as coisas que você conseguiu. E pode ser que você olhe para o teu filho e para a tua filha e veja que eles não têm muito interesse, parece que eles não estão nem aí com a vida. E às vezes você acaba desejando: esses meus filhos não sabem o que é sofrer na vida, eles precisavam aprender. E você até gostaria que eles aprendessem a dar duro para aprender o valor das coisas. Mas esse não é um pensamento bom. Porque o rei Davi está dizendo: eu fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Você não pode esperar que um dia, depois que você morrer, os seus descendentes aproveitem um pouco do que você conquistou, ou muito que você conquistou, mas você estará morto e não verá os teus descendentes aproveitarem as coisas que você conseguiu na vida, porque você ficou naquela teimosia: não, meu filho tem que aprender a batalhar, não vou dar nada não, minha filha tem que aprender a batalhar, não vou dar nada não, tem que aprender, a vida é dura. Você não estará vivo quando morrer e deixar tudo para os seus descendentes. E a promessa que Deus está fazendo para você agora é que os teus descendentes, eles não irão usufruir a tua justiça depois que você morrer, mas durante a tua vida aqui na terra, você vai ser o canal de bênçãos por onde Deus vai derramar fartura e prosperidade sobre a tua vida e sobre a tua descendência. Você vai ver os teus filhos abençoados, você vai contemplar eles aproveitando as coisas boas que Deus te deu, porque essa é a herança do justo. Nós não vamos deixar para os nossos filhos um benefício depois de mortos. Nós vamos deixar o benefício durante a vida. Se você for justo com Deus, se você praticar a justiça. Mas quando eu sou injusto, olha o que acontece. Quando eu não pratico a justiça, quando eu não busco o direito do reino, quando eu não busco o reino, a sua justiça, o que acontece? Eu não sou justo com Deus, a minha descendência será afetada. Será que você gostaria de ter filhos pobres? Será que você gostaria de ter netos pobres? Quando você não é justo com Deus, isso vai afetar a tua descendência. Portanto, o primeiro pilar é a justiça, mas são atitudes que nós tomamos que revelam a nossa justiça com Deus. Por exemplo, vamos ter o batismo nas águas. Aí a pessoa está vindo na igreja, está fazendo campanha aos domingos, e ela ainda não é batizada depois de adulta. E ela fala: não, agora eu não vou me batizar, por enquanto só estou frequentando a igreja, por enquanto só estou fazendo campanha na Paz e Vida. E ela não sabe que está sendo injusta com Deus. Porque Jesus, quando tinha 30 anos de idade, ele foi até o Rio Jordão, e ele entrou na fila para ser batizado. E quando João Batista viu Jesus na frente dele, João Batista se recusou a batizá-lo, porque aquele batismo era para pecadores e Jesus não tinha nenhum pecado.
Aquele batismo era para lavar pecados arrependidos e Jesus não tinha nada para se arrepender. Aquele batismo era para salvar as pessoas e Jesus não precisava de salvação porque era o próprio Salvador. Então João Batista falou: eu é que preciso ser batizado por ti. Jesus disse para ele o seguinte: João, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Buscar o reino de Deus e a sua justiça é isso. Se você não se batiza, você não está buscando o reino de Deus e a sua justiça. Quando Jesus se batizou, ele provou que não há pessoa na terra, por melhor que seja, que esteja dispensada do batismo. Todo ser humano adulto precisa se batizar. Todo ser humano, não há exceções. Por isso que ele deu o exemplo. Quando você diz: eu não vou me batizar por enquanto, estou frequentando a igreja apenas, estou conhecendo mais, então você não está cumprindo a justiça de Deus. Aquele teu primeiro pilar ali, já caiu por terra. Se eu venho para a igreja e vivo de qualquer maneira lá fora, aquele pilar já caiu por terra. Eu não estou buscando o reino de Deus e a sua justiça. Estou buscando só o reino, a sua justiça não. Aquele pilar caiu por terra. O primeiro pilar, importantíssimo, já não existe mais. Então memorize isso. Não apenas vir na igreja, mas buscar o reino de Deus e a sua justiça e colocar a vida no altar. Amém? Pôr a vida no altar. Segundo pilar, eu estou construindo a minha casa sobre a rocha. O segundo pilar aqui, eu tenho que colocar esse segundo pilar. Qual vai ser a medida desse segundo pilar? Qual é o tamanho desse pilar? Qual o tamanho dessa coluna? Deus me deu essa medida. E a medida dessa coluna é igual para mim, é igual para você, é igual para a dona de casa, é igual para o aposentado, é igual para o empresário e é igual para o empregado. É igual até para o desempregado, é igual até para quem faz bico, é igual para quem é rico e para quem é pobre, para o homem e para a mulher. Essa coluna aqui, Deus me colocou uma medida. Quero que você vá comigo no último livro do Antigo Testamento, que é o livro de Malaquias, capítulo 3. Vamos ler aqui o versículo 10. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Amém? É antes de Mateus. Olha o segundo pilar aqui. Deus colocou a medida. É igual para todo mundo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vida no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Trazei todos os dízimos, é a 10ª parte. Sem olhar teu nome na tesouraria da igreja, eu sei quanto é o teu dízimo. Sem olhar o teu nome lá na tesouraria da igreja, eu sei quanto é teu dízimo. O teu dízimo é 10%. O dízimo de todo mundo aqui é igual. Ninguém dá mais do que ninguém, porque essa medida foi estabelecida por Deus. Essa segunda coluna é a coluna da fidelidade. Se eu digo assim para Deus, ou para a igreja, ou para o pastor, ou para mim mesmo, esse negócio de dízimo é coisa do Antigo Testamento. O próprio pastor Palharim falou que Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Eu não vou dar o dízimo porque isso é coisa do Antigo Testamento. Aí você está sendo injusto com Deus. Porque Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, Ele não aboliu o dízimo e, pelo contrário, Ele nos mandou ir além do dízimo. Então vamos no Novo Testamento. Evangelho de Mateus, capítulo 23,
versículo 23. Jesus está falando com fariseus e escribas. Os escribas eram aqueles funcionários do templo que faziam cópias manuais do Antigo Testamento. De tanto eles copiarem o Antigo Testamento à mão, eles se tornaram expert na palavra, sabiam de cor e salteado. Os escribas são os mais letrados, os maiores conhecedores da palavra. E os fariseus formavam o grupo religioso mais zeloso da lei. Tanto que as pessoas achavam que somente os escribas e fariseus conseguiriam ir para o céu, porque eles levavam muito a sério o Antigo Testamento. E Jesus está falando com eles. Eu estou no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 23. Jesus diz assim: ai de vós, você vê que ele começa dando bronca. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ele está elogiando ou está criticando? E bem criticado, né? Se eu chamar alguém aqui de hipócrita, a pessoa é capaz de me dar um soco na cara, né? Porque hipócrita é uma ofensa grave. Eu chamar alguém de hipócrita é uma ofensa grave. Então Jesus está ofendendo, olha só. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, isto é, das hortaliças, até das mínimas coisas. Por exemplo, aqui tem 10 raminhos de hortelã, um é dízimo. Eles separavam os dízimos das mínimas coisas, inclusive. Eles davam dízimo de tudo, não deixavam escapar nada. Então Jesus está dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Juízo é o quê? Justiça. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia. O que adianta eu ser dizimista? Dou dízimo das mínimas coisas, e em casa maltrato todo mundo, no trabalho eu sou intolerante, na escola, ou no meio da minha parentela, ou no meu círculo de amizades, eu sou uma pessoa crítica, uma pessoa nervosa, uma pessoa que maltrata os outros, uma pessoa que não tem misericórdia de ninguém, uma pessoa que não perdoa ninguém, que não deixa passar nada. O que adianta eu ser dizimista? Jesus está dizendo: vocês dão o dízimo das mínimas coisas e desprezam o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Se eu dou o dízimo, eu tenho que ter fé. Preste atenção, fé na palavra que Deus disse. Eu dou o dízimo porque eu tenho essa fé, porque Deus prometeu abrir sobre mim as janelas dos céus e derramar uma bênção tal. Eu dou o dízimo porque Deus prometeu que vai repreender o devorador. Eu tenho fé nesta palavra. E os fariseus e escribas, eles estavam dando o dízimo apenas por ritual, por legalidade, por religiosidade. Estavam esquecendo a fé. Esqueceram o juízo, a misericórdia e a fé. E veja como Jesus termina a bronca. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Deveis fazer essas coisas quais? Observar o juízo, a misericórdia e a fé, e não omitir aquelas. Aquelas quais? Dar o dízimo até das mínimas coisas. Amém? Então, falar que o dízimo é coisa do Antigo Testamento é ser injusto com Deus. Então eu não dou o dízimo, eu não estou dando de volta para Deus aquilo que é de Deus, eu estou sendo injusto com Deus. Então essa coluna já caiu também. Como é que eu vou edificar a minha casa? Mas se eu sou justo com Deus, se eu reconheço que tudo que eu tenho, tudo que eu ganho, tudo que eu possuo foi Ele que me deu, é justo que eu devolva para Ele a 10ª parte. Então eu estou sendo justo com Deus. E o justo não vai mendigar o pão, nem a sua descendência. Então eu tenho a segunda coluna aqui,
A altura dela foi Deus que estabeleceu, a medida é 10%. Está aí, essa coluna é igual para todo mundo. Agora eu vou colocar a terceira coluna do lado de lá. Essa terceira coluna, amados, olha só, ela está ligada a esta. A terceira coluna está ligada com a segunda. Vamos lá em Malaquias capítulo 3, versículo 8. Acompanhe comigo, é importante. A terceira coluna está ligada com a segunda. Olha o que Deus perguntou. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Não apenas na oferta, ele está dizendo ofertas alçadas. A oferta alçada é uma oferta que eu levanto. Então eu vou levantar essa coluna aqui, ó. Essa coluna. Essa é a coluna da oferta alçada. Se eu tenho uma coluna lá e esta aqui, que tamanho que deve ser essa coluna? Ela tem que ser do mesmo tamanho dessa, não é verdade? Porque se eu colocar ali uma coluna menor, o meu telhado vai ficar caído, vai ou não vai? Lógico, eu tenho que fazer um telhado no mesmo nível. Porque olha só, a oferta alçada tem que seguir o dízimo. E Deus está reclamando que ele é roubado não apenas quando a pessoa não dá o dízimo, mas quando a pessoa também não dá a oferta alçada. E a oferta alçada tem que seguir o dízimo. Então essa é a terceira coluna. Então vamos fazer um exemplo para ficar mais claro para a gente. Vamos supor que eu ganhe R$1.000 por mês. Eu estou colocando aqui a segunda coluna. Eu ganho R$1.000 por mês. Quanto que é o meu dízimo, amados? R$100, né? Tá bom, então tá aqui. E se você ganha 3.000 por mês, o teu dízimo é 300. Mas é do mesmo tamanho que aquele que ganha 1.000 por mês. E se tiver uma pessoa que ganha R$451 por mês e dá 45,10 de dízimo, essa coluna é do mesmo tamanho. Porque essa coluna é igual para todo mundo, é sempre a 10ª parte. Então vamos lá, eu ganho 1.000 por mês. Então eu dei R$100 de dízimo. Mas a oferta alçada, ela tem que acompanhar o dízimo. Ela tem que ser da mesma medida que aquela. Vamos imaginar que eu dê de oferta alçada para acompanhar o meu dízimo. Vamos imaginar que eu dê R$20 de oferta. R$20 é igual a R$100. Então essa coluna não está do mesmo tamanho. O que está acontecendo com o telhado da casa que eu estou construindo? Já está torto. Teve um homem chamado Robert Letourneau. O Robert, ele era dono de uma oficina que mais parecia um ferro velho lá nos Estados Unidos. E a empresa dele chamava Caterpillar. E era uma oficina falida. Aí o Robert foi para uma igreja, resolveu ser membro da igreja, resolveu dar o dízimo e resolveu dar a oferta alçada. E assim que ele fez isso, teve uma concorrência no governo dos Estados Unidos e ele mandou uma proposta, mandou por mandar. E a proposta aprovada foi a dele, para construir máquinas pesadas para o governo americano. E o governo dos Estados Unidos, logo em seguida, injetou dinheiro naquela oficina dele, que parecia um ferro velho, e ali ele deslanchou com a Caterpillar. Eu estava conversando com um moço de Minas Gerais, que trabalha numa mina, e ele disse: pastor, nós temos caminhões da Caterpillar, que só a roda é do tamanho do teto de uma casa, só a roda. São caminhões que transportam muitas toneladas de uma vez só, mas são caminhões mais fáceis de dirigir que um automóvel. Então o Robert Letourneau, ele disse o seguinte, esse homem que ficou muito rico, que produz máquinas para o mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, da Caterpillar. Robert disse assim: o dízimo não é um teto, e sim um piso por onde nós começamos a contribuir. Então, deixa eu explicar melhor o que ele quis dizer.
Essa 10ª parte aqui é uma medida estabelecida por Deus, mas não é o máximo, é o mínimo. Se eu der 9% de dízimo, eu estou dando dízimo. Se eu der 9,99% de dízimo, eu estou dando dízimo. Então esse é o piso mínimo. Aonde é que vai o meu teto? O meu teto vai na oferta alçada. Qual é o meu teto? O meu teto é a oferta alçada. Então eu ganho R$1.000 por mês, o meu dízimo é 100. Eu dou R$100 de oferta alçada para acompanhar o dízimo. Quer dizer que eu nivelei o teto. Não é? Estou nivelando o teto, está certinho o meu teto. Mas o que aconteceria, preste atenção, se eu ao invés de dar R$100 de oferta alçada, eu desse R$150? Eu passei 50% da medida, não passei? Leia lá comigo Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Leia comigo. Lucas 6, versículo 38. Dai e ser-vos-á dado, disse Jesus. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, vos medirão de novo. Passa um traço no final do versículo. Porque com a mesma medida com que medirdes, vos medirão de novo. Então olha só. Vamos lá. Eu ganho R$1.000 por mês, eu dei R$100 de dízimo, estou sendo honesto, estou sendo justo com Deus. Mas eu dei de oferta alçada, eu dei R$150 de oferta alçada para acompanhar o meu dízimo. O que aconteceu com essa coluna? Ficou mais alta que aquela, não ficou? Não ficou mais alta que aquela? Olha só, essa coluna ficou mais da metade, mais alta do que aquela. Quer dizer, aquela lá tem uma medida que Deus me deu, mas essa eu pus 50% mais alta. Com a medida com que eu medir, eu serei medido de novo. O que Deus vai ter que fazer? Ele vai ter que me aumentar o ganho aqui, ó. Agora eu inverti a situação. Agora é Deus que vai ter que aumentar essa coluna para mim. Eu vou ter que ganhar mais do que eu ganho. Amém? Então essas são as 3 colunas. Muito bem. Agora tem a 4ª coluna. A 4ª coluna é a coluna da coragem. Por que eu não dava o dízimo quando eu era novo convertido? Porque eu tinha medo que fosse fazer falta. Meu Deus, eu ganho tão pouco, se eu der o dízimo, aí que vai faltar mesmo. Não é? Eu tinha medo de dar o dízimo. Primeiro mês que eu dei o dízimo, eu me lembro, eu ganhava 1.938, eu dei 193,80 de dízimo. No mês seguinte, o próximo pagamento eu já estava em outra empresa e eu ganhei 32 mil. E eu dei de dízimo 3.200. O meu segundo dízimo foi quase o dobro do salário que eu ganhava no mês anterior. Mudei de emprego, virei diretor de arte, comecei a ganhar dinheiro sem parar como publicitário. Então olha só, eu me arrependi de não ter sido justo com Deus antes, de não ter feito isso antes, porque eu achava que ia me fazer falta. Então o 4º pilar ali é o da coragem. E Deus não trabalha com pessoas medrosas ou com pessoas covardes. Veja o que está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Vamos lá. Aos Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Mas o justo viverá da fé. O que Jesus falou para os fariseus? Ai de vós, que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, até das mínimas coisas, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a justiça, não é? A misericórdia e a fé. A 4ª coluna é a da fé, é a da coragem. Mas o justo viverá da fé, e
se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus não trabalha com quem recua. E a pessoa recua por quê? Porque ficou com medo. Se ela tiver coragem, ela avança. Deus não trabalha com quem recua, Deus trabalha com quem avança. Vamos lá no livro de Deuteronômio, capítulo 20, versículo 8. Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 20. Vamos ler aqui o versículo 8. Essa é a lei para conquistar territórios. Esta é a lei para avançar. Esta é a lei para vencer as batalhas. Preste atenção. Deus ensinando. E continuarão os oficiais a falar ao povo dizendo: qual é o homem medroso de coração tímido? Qual é o homem medroso e de coração tímido? Passa um traço aí no tímido. Porque o tímido aí não é de ter vergonha de falar em público, não é de ter vergonha de outras pessoas. O tímido aí é aquela pessoa que não tem coragem. Qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se à sua casa, volte para casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração, porque a covardia é contagiosa, o medo é contagioso. Deus falou: eu não quero que covardes estejam no meu pelotão. Os covardes podem voltar para casa, eu não quero que eles contaminem os outros. Voltem para casa. E o versículo 9 diz assim: e será que, quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então designarão os maiorais, olha aí, os maiorais dos exércitos para a dianteira do povo. A pessoa só vai se tornar grande, só vai se tornar maioral, se ela for na dianteira. Deus não trabalha com quem está recuando, com quem está na retaguarda, com quem está com o pé atrás. A pessoa está com o pé atrás, Deus não trabalha com essa pessoa. Eu sei o que é isso. Tudo que você passou e está passando, eu já passei. Por exemplo, eu sei o que é ter medo de dar o dízimo. Eu sei o que é dar de oferta qualquer coisinha para Deus, porque eu já fiz isso quando era novo convertido. E eu sei o que é ser covarde, porque eu fui um covarde. No ano de 1982 eu morava em Manaus, estava 1 ano e meio morando em Manaus. Não queria ser pastor, eu estava morando em Manaus. E um dia Deus me deu a Paz e Vida e me mandou voltar para São Paulo para abrir a Paz e Vida. Eu acreditei de uma tal maneira que eu fiz um acerto com a empresa em Manaus. Eu tinha uma agência de propaganda em São Paulo. Então eu voltei de Manaus com muito dinheiro, aluguei um salão no centro da cidade, na Avenida Rio Branco. Aluguei aquele salão, era um salão todo detonado. Com o dinheiro que eu tinha, eu fiquei 3 meses pagando a reforma e pagando aluguel. Quando eu vi que o salão estava pronto para inaugurar a Paz e Vida, eu coloquei 150 faixas na cidade de São Paulo, nos pontos de mais movimento. E eu mandei milhares e milhares de malas diretas de convite para as pessoas virem na inauguração. E quando foi o dia da inauguração, eu esperava que viesse uma multidão e não veio ninguém, só a minha família e alguns parentes. Quando eu vi que não veio ninguém de fora, que ali só tinha familiares, eu pensei assim comigo: essa igreja aqui não vai ter como me sustentar. Eu vou precisar continuar com a minha agência de propaganda até essa igreja crescer. E o dia que essa igreja tiver condições de pagar o aluguel dela e pagar um salário para me sustentar, não precisa ser um grande salário não, mas o dia que ela tiver condição pelo menos de me sustentar, então eu vou deixar publicidade. Mas agora é melhor eu ser publicitário de dia e de noite eu venho pregar o evangelho aqui nessa igreja. E eu disse para Deus: meu Deus, o dia que a Paz e Vida puder me sustentar, então aí eu deixo a publicidade. E ali eu perdi a minha bênção porque eu fui covarde. Paz e Vida ficou 13 anos estacionada, 13 anos parada. Aquela igreja, aquela primeira igreja da Paz e Vida tinha 150 cadeiras.
E eu não conseguia encher aquela igreja. Durante 13 anos eu não consegui encher uma igreja que media 10 por 29. Não tinha nem 300 metros quadrados o salão. Durante 13 anos eu dizia para Deus: meu Deus, faz a Paz e Vida dar certo, que assim eu deixo a publicidade e vou trabalhar só na obra. Mas Deus não trabalha com covarde. Eu recuei. No dia da inauguração, quando eu vi a igreja vazia, o que eu devia ter feito? Hoje está vazia, mas Deus vai encher essa igreja, eu vou trabalhar, eu vou em frente, eu vou evangelizar. Mas eu recuei, eu tive medo. Quando eu fiz 40 anos de idade, 13 anos depois, quando eu fiz 40 anos, foi que eu tomei a decisão de largar a agência de propaganda, vender o meu apartamento, colocar na igreja, vender minha casa, pôr na igreja, até que eu perdi tudo. Quando eu perdi tudo, que eu não tinha mais $1, que eu não tinha mais nada, aí eu tive que viver pela fé. Aí eu aprendi a viver pela fé, porque senão, se eu não dependesse de Deus, eu estaria morto. Então eu sei o que é ser covarde também, eu sei o que é não ter coragem. E aquela quarta coluna ali, porque você está construindo a tua casa, aquela quarta coluna é só para quem tem coragem e vive pela fé. Então vocês estão agora recebendo os 4 ensinamentos que vão fazer você ter uma vida abençoada hoje. Eu vou pedir a toda a igreja para ficar de pé, por favor. Vou pedir a você que pegue as tuas coisas e venha aqui para frente agora. Vem para cá. Venham todos aqui para frente. Vem para cá. Chega mais perto de mim. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer para a minha vida ser abençoada? Eu tenho que buscar primeiro e, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Isso tem que ser primeiro lugar. Festa de casamento, festa de aniversário, visita de parente, passeios, viagens, nada disso pode estar em primeiro lugar na minha vida. Eu tenho que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Eu tenho que colocar a minha vida no altar. Não basta apenas eu vir na igreja e fazer uma campanha de 7 domingos de oração. A minha vida tem que estar no altar. Esse é o primeiro ponto. É a santificação, é o compromisso com Deus. Eu não posso fazer lá fora aquilo que parece mal aos olhos do Senhor. E Deus vê todas as coisas. Deus é obrigado a ver todas as coisas. Ele é testemunha de todas as coisas. Deus, ele vê, por exemplo, um assaltante matando uma criança. Deus, ele vê o ímpio matando o inocente. Deus, ele vê a pessoa praticando o roubo, a iniquidade e a mentira. Deus vê a pessoa praticando a prostituição e não tem jeito dele fechar o olho e falar: eu não vou olhar, porque ele vê tudo. E no meio dessa geração perversa, os olhos de Deus estão sobre toda a terra. O que Deus quer encontrar? Os fiéis da terra, para que estejam com Ele. Deus diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. Aquele que anda num caminho reto, esse me servirá. Então Deus procura. E quando Ele vê no meio de tanta iniquidade, Ele vê você se esforçando para buscar o reino e a sua justiça, então Ele se agrada com a tua vida e Ele quer abençoar a tua vida. Deus procura essas pessoas. Pessoas que buscam o reino de Deus e a sua justiça, que colocam a vida no altar. Nós não somos perfeitos, mas eu garanto para você que hoje eu sou melhor do que quando eu comecei a caminhada. Garanto para você. Quando eu comecei a minha caminhada, eu ia conversar com o pastor, saía palavrão, e eu falava: "Ih, pastor, desculpa", e saía outro palavrão sem querer para pedir desculpa. Jorrava palavrão da minha boca. Hoje não sai um palavrão da minha boca. Não sai.
Não sai, não sai. Não sai. É um processo, não é? Nós não somos perfeitos, mas Deus quer ver em você um esforço para aperfeiçoar a sua vida. Deus quer ver em você um compromisso com o reino, uma determinação de agradá-lo, de fazer só aquilo que lhe agrada. Deus procura pessoas assim. Nós vamos melhorar com o tempo. Deus quer pessoas que não sintam mais prazer no pecado. Porque eu vou dizer para você, se eu cometer um pecado, esse pecado não vai me dar nenhum prazer. Pelo contrário, vai me dar tristeza. E isso já prova que eu não sou mais do mundo. Porque quando eu era do mundo, o pecado me dava prazer. Mas agora, se eu pecar, eu vou ficar triste, porque o pecado não me dá mais prazer. Deus quer pessoas assim, que não são perfeitas, ninguém é, mas que não tenham mais prazer no pecado, que querem se distanciar do pecado. Pessoas que querem colocar a vida no altar. Então eu pergunto aqui para cada um de vocês, quem quer pôr a sua vida no altar? Levante a mão. Compromisso com Deus? Sentir tristeza pelo pecado? Amém, glória a Deus. Pode abaixar tua mão. Se você colocar a tua vida no altar de Deus, buscar o reino, a sua justiça, você vai fazer de tudo para agradá-lo. Você vai colocar os pilares no lugar certo. Você vai honrar a Deus e Deus também vai te honrar. Então coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu quero colocar a minha vida no teu altar. E a partir de hoje, fazer só aquilo que te agrada. Eu não quero, meu Deus, te entristecer. Eu não quero que o teu Espírito Santo se retire de mim. Pelo contrário, eu quero ser a cada dia e no dia de hoje uma pessoa transbordante da tua presença. Eu quero hoje ser a pessoa que te serve, que te adora em espírito e em verdade. Vem, Senhor, retira de mim tudo que não te agrada e abençoe o meu dia a dia. Limpa o meu coração, limpa a minha mente, limpa o meu espírito, limpa a minha alma, porque a partir de hoje a minha vida está no teu altar. Continue em espírito. Pai querido, o rei Davi dizia: eu fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E o rei Davi morreu velho, farto de dias e com muitos bens. Tentaram destruí-lo a vida inteira, mas como ele buscava o teu reino e a tua justiça, nada pôde destruí-lo. Meu Deus da glória, Davi não era perfeito, assim como nós também não somos perfeitos, mas Davi fazia de tudo para te agradar. E cada um de nós agora está fazendo esse compromisso contigo. Queremos fazer somente aquilo que te agrada. Queremos colocar a nossa vida no teu altar. A nossa vida te pertence. Senhor Deus, nós estamos consagrando a nossa vida no teu altar, para que a nossa luz brilhe no meio das trevas, para que através de nós os nossos descendentes sejam abençoados, para que nada falte nem para nós nem para os nossos descendentes. E é por isso que nós vamos buscar o teu reino em primeiro lugar e vamos observar a tua justiça, somente aquilo que te agrada. Por isso agora, meu Deus, eu abençoo cada vida aqui presente e peço ao Senhor que estenda a tua mão poderosa e coloque a tua mão santa sobre a vida desta pessoa. Passa a tua virtude, passa o teu poder agora. Enche esta pessoa da tua presença, meu Deus. Transforma totalmente a vida dela.
Faz uma mudança radical na vida desta pessoa. Confirma, meu Pai, que o Senhor tem se agradado dela e que ela a partir de agora também tem te agradado. Em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo, meu querido. Em nome de Jesus, eu te abençoo, minha querida. E quem eu abençoar é abençoado. Receba a tua bênção agora. A tua vida está abençoada. Recebi mandado de Deus para abençoar. Meu Deus, em nome de Jesus, eu uso o poder que o Senhor me concede. E eu abençoo esta vida agora. Eu te abençoo em nome de Jesus. Assim seja feito. Amém, Senhor. Usando as tuas mãos, comece a agradecer ao Senhor. Glória a Deus. Quando a palavra de Deus é semeada, produz o fruto da salvação. Semeia você também. São milhares de mensagens ministradas pelo pastor João Ribe Palharim. Um poderoso arsenal de evangelização disponíveis para downloads gratuitos no site pregadoresdotelhado.org.br. Baixe à vontade e presenteie seus familiares e amigos. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Atenção, este é um trabalho evangelístico sem fins lucrativos. A utilização e doação gratuitas de seu conteúdo são totalmente liberadas. Porém, toda e qualquer comercialização está expressamente proibida. Saiba mais sobre este ministério acessando pregadoresdotelhado.org.br.